estudar os números cardinais de 0 a 30. Sim? Todos? Então, aí vocês vão poder ver que vai, na verdade, tem um quadradinho aqui que ele vai até 100, tá? Então, na verdade, não é de 0 a 30, vai até 100 também, tá bom? Então, o número 1, vocês vão responder as perguntas, tá? São resposta, a letra A é resposta pessoal e a letra C também é resposta pessoal, tá? Então, no número 2, vocês vão escutar aquele CD nosso do livro, tá? E aí vocês vão completar. Vão completar com os números, tá? Os números cardeais, tá bom? Aí depois nós vamos para os meses do ano. Os meses do ano, na verdade, a gente já estava aprendendo, porque todo dia que eu vou à sala, eu coloco lá, né? A data, que é fecha, todos lembram? Fecha. Aí coloco Rio de Janeiro, aí coloco o dia e o mês eu coloco em espanhol, não é verdade? Então, tá lá. Então, vamos ver aqui, tem enero, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? E aí no número 3, vocês vão completar com os meses, tá? Muito fácil, vocês vão conseguir fazer sim, tenho certeza que vocês são bem inteligentes. Aí na página 25, nós vamos estudar os verbos ser, estar, a ser e tener, tá? Então, os pronomes que vocês já sabem é yo, tu, vos, ella ou usted, nosotros, vosotros, ellos, ustedes. E aí vocês também podem completar com o feminino, né? O masculino ou feminino. Então, yo soy, tu eres, e se for no vós, é sois. Él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Se for feminino, aí vai ficar ella es, nosotras somos, vosotras sois, ellas son, tá? Muito fácil? Todos listos? Sim. Então, e o verbo estar? Eu estou, tu estás, él está. Nosotros estamos, vosotros estáis, ellos estão. Verbo a ser. O que seria o verbo a ser? Tenho certeza que vocês sabem. É o verbo fazer, né? Então, verbo fazer. Eu hago, né? Eu faço, certo? Tu haces, él hace. Nosotros hacemos, vosotros hacéis, eles hacem. E o verbo tener, o que seria também o verbo tener? Eu tenho. Verbo tener é verbo ter. Eu tenho, sim? Então, eu tenho, tu tienes, ele tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Sim? Todos? Então, aí tem as pessoas, né? As pessoas singular e do plural, né? Então, tem o verbo chamar-se. Então, llamar-se, né? Então, yo me llamo, tu te llamas, él se llama, né? Ou então, yo me llamo, tu te llamas, él se llama, né? Então, nosotros nos llamamos, vosotros os llamais, ellos se llaman, né? Então, eu me chamo, tu se chamas, ele se chama, nós outros nos chamamos, vós outros os chamais e eles se chamam, tá? Então, é o verbo chamar de apresentação, né? Eu me chamo. Eu me llamo Cristiane, sim? E tu? Como te llamas? Né? Então, esse é o verbo.
Agora na página 26, no número 2, nós temos um crucigrama para a gente completar aqui, tá? Esse crucigrama vocês vão completar com o verbo do presente do indicativo. Então, tem o verbo pintar, trabalhar, hacer, ser, amar-se, tener, estar e comer. Aí vocês vão conjugar o verbo no presente do indicativo, tá? Então, um exemplo. Pintar. Ele pinta. Sim? Então, escreve na letra A, pinta, tá? E assim sucessivamente. Número 3. Completa as frases conjugando os verbos entre parênteses en presente de indicativo. Então, aí vocês vão de novo no presente do indicativo conjugar os verbos, prestando atenção nos pronomes, tá? Depois, transforma as frases tendo em conta o pronome dado entre parênteses. Então vocês vão transformar a frase tendo em conta o pronome dado dentro do parênteses, tá bom? Aí tem um exemplo. Mi mejor amigo se llama Pedro e tiene 14 anos. Então o pronome é yo, então é mi, meu, né? Me llamo Pedro e tenho 14 anos. Então, a frase estava: meu melhor amigo se chama Pedro e tem 14 anos. Eu vou transformar ela no pronome yo, eu. Então, eu vou passar para mim. Me chamo Pedro e tenho 14 anos. Tá bom? É só observar esse exemplo aí que vocês vão conseguir fazer. Agora, na página 27, são os saludos, apresentações e despedidas. Então, cumprimentos, apresentações e as despedidas. Então, esta manhã, tchau, já falamos isso no nosso dia a dia, já fazia parte do nosso vocabulário, sim? Vocês já conseguiam falar comigo, cumprimentar, me dar tchau, não é? Então aí só para recordar mesmo, para saludar. Olá, que tal, como estás? Bien, gracias, e usted, ou tu, como te levas, como estás? E o outro, como te llamas? Me llamo, mi nombre es, soy. Então aí vocês vão ler, né? E vão observar e recordar, tá bom? Mais um momento. Página 28. Número 1. Agora nós vamos observar o ponto de interrogação, que eu também já expliquei desde o primeiro dia de aula, né? Que em português a gente lê a frase, né? E você só vai descobrir que é uma pergunta quando você identificar o ponto de interrogação no final da frase. Em espanhol já fica mais fácil, porque o ponto de interrogação ele vem de cabeça para baixo no começo da frase e ele termina normal no final da frase. Então, quando você olha o ponto de interrogação de cabeça para baixo, ou pode ser até o de exclamação também, que também funciona do mesmo jeito, mas na frente nós vamos observar, você já tem ideia de como você vai ler. Você já vai ler com a entonação de pergunta ou de exclamação, sim, porque você já está observando o ponto ali, né? Então, é uma coisa mais fácil. Número 2. Então, completa as perguntas com interrogativos que correspondem. Logo, relaciona a resposta da segunda coluna. Então, você vai ver aí como, quando, quantos e quienes. Aí você vai ver qual que se enquadra melhor na pergunta e na resposta. E aí vai colocar, vai preencher com essas palavras do quadro e vai direcionar as letras dentro do quadrado que mais se enquadra. Perfeito? Então, página 29. 29 são os demonstrativos, né? Então, este, esta, esto, né? Esse, essa, isso,
aquele, aquela, aquele. Funciona como um português mesmo, né? Então, você vai ver, vai observar. Então, este, esta e esto, o tempo, momento atual próximo. É um espaço, um lugar próximo do falante, tá? Então, está próximo do falante. Esse, essa e esse é o tempo, momento passado, no distante ou momento futuro. E o espaço, lugar, média distância do falante. Então, ele está mais ou menos perto de quem está falando. E aquele, aquela e aquele é o momento passado lerrano, então é longe, né? Então, o lugar está longe do falante, tá? Então, funciona do mesmo jeito que português. Então, transforma as frases segundo o exemplo. Aí tem um exemplo, vocês vão observar e vão transformar essa frase, vão continuar fazendo. No número 4, prestar atenção ao lugar e ao momento que indica os parênteses e sublinhar a opção adequada, tá? Então, vocês vão ver quem está mais próximo, quem está mais perto do falante, a frase combina melhor, que se adequa, que se encaixa melhor, e aí vocês vão sublinhar, tá bom? Vamos ver, página 30. Essa página 30, as respostas são pessoais, tá bom? Então, vocês vão ver essa reportagem aí e vão responder, tá? Número 1 e número 2. A número 3, vocês vão marcar verdadeiro ou falso para as frases de acordo com a reportagem, tá bom? Com aquele que você leu. Número 4, completa as seguintes afirmações relacionadas ao texto com as palavras do quadro. Então, vocês vão ver lá, é parecido com aquele exercício anterior. Marca um X, número 5, marca um X na alternativa que caracteriza a reportagem que acaba de ler. Aí, vocês vão ler e vão ver, tá bom? Agora, aí aqui tem um trabalhinho aqui embaixo, agora tu. Vamos a escrever o primeiro parágrafo de um reportagem em grupos. Aí, esse trabalho seria em grupo, mas como a gente está de quarentena, não dá para fazer. Então, não se preocupem que quando a gente retornar nossas aulas presenciais, nós faremos juntos todos os trabalhos de grupo.